Seja muito bem-vindo a mais um Conexão ND. Nesta noite de quarta-feira, com certeza você vai gostar do programa de hoje. Você que é aqui de Santa Catarina, né? Você que tem descendência, por exemplo, açoriana, você que gosta da cultura açoriana e você mesmo que não conhece muito da cultura açoriana, mas quer conhecer, você sabe que o Grupo ND, né, tanto na televisão, na NDTV, quanto no jornal ND, quanto no ND+, também, nós estamos aqui num projeto muito bacana chamado Viva Açores. Conhecer é viver. É um projeto muito bacana que está tentando resgatar mais, tentando não, né? Nós estamos resgatando a história açoriana, a história da colonização açoriana, não só em todo o Brasil, mas, claro, especialmente aqui em Santa Catarina e em Florianópolis. Então, a gente vai bater um papo muito bacana com quem conhece muito dessa cultura açoriana, né? E desse resgate também, que é o presidente da Casa dos Açores em Florianópolis, o senhor Sérgio Luiz Ferreira, que já está aqui com a gente. Tudo bem, querido? Como é que você está? Tudo bem, Alexandre. Prazer, obrigado. Boa noite para você, tudo certo? Boa noite, tudo certo. Maravilha. Então, quer dizer que vamos ter aí bastante reportagens ao longo desse ano inteiro, né? Até o mês de dezembro, provavelmente, ou até ano que vem. Até janeiro, né? Vai até janeiro, exatamente. Porque é uma comemoração, na verdade, né? Que Santa Catarina está fazendo nessa vinda dos imigrantes para cá, né? É verdade. E o Grupo ND foi muito feliz ao escolher não só o tema, como também o lema, né? Quer dizer, conhecer é viver. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque nós aqui em Santa Catarina, os documentos dizem que nós somos descendentes de açorianos, boa parte da população. Eu creio que sejam mais de 2 milhões de catarinenses. 2 milhões? Eu Puxa, acredito bastante, tranquilamente. É difícil um catarinense que tenha mais de 4 costados, né? Quer dizer, seja de Santa Catarina, os 4 avós também sejam, e que aqui do litoral que não tenham pé nos Açores. Mesmo as pessoas que às vezes carregam sobrenomes italianos, alemães, eles acabam sempre tendo um pé nos Açores, porque os açorianos chegaram muito cedo, né? Então vão se misturando com aqueles que chegam depois. Então, os documentos mostram isso, mas durante um certo tempo, né? Esse longo período fez com que as pessoas esquecessem de dizer que eram açorianos. Apesar de manterem a cultura, manterem as tradições, eles acabavam não dizendo isso. Eu sou de 69. Sim. Ali pelos anos 80, já em 1981, 82, eu já tinha muita curiosidade de saber de onde a gente tinha vindo. Eu perguntava para minha avó, que tinha uma memória fantástica, era nascida em 1908, eu dizia, avó, de onde a gente veio? Ela dizia, não sei, meu filho. Olha não sabia só. dizer. E vivia toda a cultura, né, que veio dos Açores. Claro que essa cultura veio dos Açores, mas ela se transformou, obviamente, né? Ela teve contato com os indígenas, teve contato com os africanos, teve contato com as outras etnias que vieram depois. Mas ela tem traços que ainda são muito fortes. E quando a gente vai aos Açores, a gente se identifica muito. Parece que a gente está em casa. É verdade, né? Eu tive lá em 2010, a gente visitou, eu e uma equipe, né? A gente visitou 5 ilhas, das 9, né, que existe lá no arquipélago dos Açores. E é muito interessante, por exemplo, a Ilha de São Miguel, mas ali a terceira guarda muito, né? A terceira é que a gente se parece mais. E mesmo porque dos que vieram para cá, né, isso é importante dizer, né? Quando houve 1747, aliás, 1746, saiu um edital convidando os açorianos para virem para o Brasil, para o sul do Brasil. E em 1747, então, há um alistamento, e eram de casais no sentido de famílias, né? Eles queriam famílias, isso é uma coisa que destaca muito a vinda dos açorianos para cá. Não eram, porque quando se pensa, os portugueses iam para o Brasil, enriqueciam e voltavam para Portugal. O açoriano não, o açoriano vem em família para criar um novo mundo onde viver. Sim. E não simplesmente para ganhar dinheiro e voltar para a sua terra. Então, eles vieram criar um novo mundo. Então, de todas as ilhas, nós tivemos inscritos, todas, mas predominantemente do chamado Grupo Central. Os Açores têm 3 grupos, o Grupo Oriental, que é Santa Maria e São Miguel, e tem o Grupo Central, que é Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, e tem o grupo Ocidental, que é Flores e Corvo. É dessa porção central que a maioria se inscreveu e é também daí que veio a maioria dos que vieram para cá. Para teres uma ideia, a Ilha de São Jorge, de cada 4 habitantes, 1 se inscreveu para vir para Santa Catarina naquele período. Puxa, daí então, São Jorge. Nós temos muita gente aqui que descende da Terceira,
de São Jorge, do Pico, do Faial e da Graciosa. Agora, quando você descobriu então, né, pela sua avó, que a sua avó não sabia ainda, mas você começou a pesquisar então. E conseguiu chegar mais ou menos onde você... E foi nos documentos que eu encontrei, porque a memória não tinha mais, mas o Pierre Nora, que é um historiador, ele diz que é o documento monumento, né? Quer dizer, ele está lá para nos recordar. Então hoje, isso é uma coisa muito interessante. Santa Catarina começou um movimento açorianista no século XX, mas as pessoas passaram a se dizer açorianos, mas açoriano genérico. A gente não sabe nem onde ficam os Açores. Sim. E agora a genealogia tem ajudado as pessoas a encontrar a ilha de onde veio os seus antepassados. Eu, por exemplo, a maioria dos meus ascendentes são da Graciosa. Da Graciosa. Da Graciosa, mas pertinho também da Terceira, São Jorge, Pico, Faial e também de São Miguel. Quantos habitantes tem lá hoje? Os Açores têm 243 mil habitantes. No total, todas as 9 ilhas, das né? ilhas. A Graciosa A Graciosa tem 5 mil habitantes. 5 mil habitantes. Tem uma das menores, eu não sei se é a ilha... Do Corvo tem 430 habitantes. 430 habitantes só. Só. Já pensou reunir todos eles num galpão? A ilha inteira se reúne, né? Para ter uma ideia, na Copa do Mundo A Copa do Mundo da África, se não me engano, é do Brasil. Agora, acho que foi a do Brasil. A Coca-Cola fez uma... Tem uma época que tinha aquele negócio de botar nome na lata. Da garrafa. Ela mandou fazer uma lata para cada habitante da Ilha do Corvo. Não, sério? Cada um ganhou a lata com o seu nome de tão poucas pessoas. Fantástico isso, que bacana, hein? Isso sim é uma homenagem, né? É verdade. A uma terra. Agora, você estava dizendo, né, que muitos... Eu lembro quando a gente foi, esses documentos, né, que você falou, que tem lá tal, eu estive na biblioteca da Ilha Terceira, uma biblioteca muito bacana, né? Arquivo Regional isso, Luiz da Silva Ribeiro. Exato. A gente encontrou o livro de 1720 alguma coisa, não lembro agora, ou 47, não lembro. Mas que tinha exatamente nos livros, lá no registro, de todos os casais, e assinado justamente por Dom João, mostrando que realmente cada casal, os casais vieram para o Brasil, as terras além mar, né, que ele dizia. Então, quer dizer, o texto estava lá e eles disseram lá na biblioteca que eles nunca tinham visto aquele documento, mas a gente estava procurando, né, alguma prova de que realmente os navios tinham vindo aqui para o Brasil. Quer dizer, você também entrou em contato com essa história toda? Eles saem dali da Ilha Terceira, da ilha de Angra de Heroísmo, né? Tem aquele porto ali, né? É o Porto das Pipas, é a parte ali central de Angra. É dali que os navios vieram. Então, das outras ilhas iam para a Terceira e da Terceira que vinham para cá. Porque a Terceira ela é meio central, então, e como realmente foi do Grupo Central que veio a maior parte, quanto às listas mesmo, elas foram feitas nas câmaras municipais. Certo. E hoje em dia não se encontra. O nome mesmo de quem veio, nós só temos números. Né? Números. Então é uma tabela que apresenta números. Agora, nomes mesmo não tem. Como é que nós fazemos isso? É nos livros de batismo, registros de batismo, casamento e óbito, é que a gente encontra. E os padres açorianos, eles que vieram para cá, e vieram muitos, praticamente quase toda a freguesia teve um padre que veio de lá. Então, ele tinha o cuidado de escrever, ao batizar a criança, botar o nome da criança, o nome dos pais e a origem dos pais, e o nome dos avós e a origem dos avós. Então, é por aí que a gente consegue descobrir as ilhas, as freguesias, de onde vieram. Foi assim que eu consegui descobrir os meus antepassados, porque os registros paroquiais são muito completos para esse período. Você disse que começou a perguntar para sua avó, na época quando você ainda era criança, tal. Por que você teve esse desejo? Era justamente de saber da sua origem, tal, e por isso mesmo que você hoje é presidente da Casa dos Açores? Como é que surgiu todo esse interesse? Pois é, eu cresci vivendo nessa cultura, eu sou de Santo Antônio de Lisboa, né? Eu cresci com a festa do Espírito Santo, sendo o padre espadinho da festa. Então, vivenciando muito aquela cultura, mas sempre com essa incógnita de onde nós viemos. E eu comecei já... Eu tinha um vizinho que era um advogado, chamava-se Lorival Lisboa, e ele me deu, eu devia ter 11 anos por aí, ele me emprestou um livro chamado Roca Maranha, do Almiro Caldeira. Almiro Caldeira era um escritor daqui que teria 101 anos hoje, faleceu com uns 80 e poucos anos, e ele escreveu vários romances sobre, sempre ambientado na história de Florianópolis. Então, ele começa desde a chegada dos açorianos até, ele vem, acho que até os anos 30, se eu não me engano. E ele tem 2 livros, Roca Maranha e Arca Açoriana. Ao ler esse livro já ali,
E eu disse, então deve ser dos Açores. E é onde eu começo a pesquisar. E eu vou para a Cúria Metropolitana. Então existe o arquivo histórico eclesiástico na Cúria de Florianópolis. E lá, na época, era num porão ainda. O doutor Enio de Oliveira Matos, que hoje é delegado, ele era o que cuidava ele era o chanceler da Cúria, ele que cuidava do arquivo e deixava acessar esses livros. Hoje estão todos na internet, esses livros. Olha só, que hoje bacana, é possível mesmo. Hoje é possível consultar na internet, mas na época era lá no porão. Sim. E assim eu fui indo para trás. E genealogia é assim, né? Sobretudo de açorianos. A gente não pode achar que, porque eu carrego um sobrenome, eu sou descendente da família tal. Às vezes, o açoriano troca muito de sobrenome. Sim. Bota o nome do santo do dia, da festa litúrgica. Então, é sempre preciso ir daqui para trás. É de frente para trás, não ao contrário. Você sabe dizer para onde que os açorianos primeiramente foram? Porque eles não vieram só aqui para o Brasil, eles tomaram o mundo inteiro, né? E o açoriano é muito de descobrir, de se desbravar, né? Um século antes de vir para cá, eles já tinham mais de um século e meio antes de vir para cá, eles já foram para o Maranhão. Para o Maranhão. Para teres uma ideia, a primeira Câmara Municipal, o primeiro presidente da Câmara Municipal de São Luís do Maranhão, que é de 1619, era um açoriano. Olha só. Então, eles vão muito para o Maranhão e do Maranhão eles entram para o Pará, vão até o Amapá, eles entram pela Amazônia. Então, no século XVII, são cerca de 6 mil açorianos que vão exatamente para a linha do Tratado de Tordesilhas, na parte norte. E no século seguinte, mandam para cá na linha do Tratado de Tordesilhas, que terminaria em Laguna. Laguna, claro. Então, os açorianos, eles entram por esse continente. Então, não só em Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul, né? Desses 6 mil que vêm para cá, 1.500 são levados para o Rio Grande do Sul. 1.500, o restante. E aí, os 4.500 ficam por aqui. E lá no Rio Grande do Sul, eles vão entrar pelo continente. E diferente daqui, lá tem toda aquela questão da guerra com Espanha e tal. Então, eles vão se espalhar realmente e aqui vão ficar mais concentrados. Se bem que nós também tivemos um caso aqui, que é em 1777, acontece o que nós chamamos de invasão espanhola. Espanha toma a ilha de Santa Catarina. E com isso, muitos açorianos vão para o continente. Então, Penha, por exemplo, o município de Penha, ali a armação do governador Celso Ramos, né? Não, eu estou falando da armação de... Não de Tapocorói, a armação de Tapocorói na Penha, lá no norte do estado. Isso. Ali, esses açorianos que vão para ali, eles vão nesse período. Então, vai muita gente para o norte do estado, exatamente em 1777, com a chamada invasão espanhola. Olha então, só. É aí que... Porque os açorianos, quando chegam, eles são assentados no município de Desterro. O município de Desterro não era só a ilha, era toda a faixa central do litoral catarinense, desde Porto Belo até Garopaba. Então é aí que os açorianos são colocados. O município ao sul era Laguna, eles vão ser colocados em Vila Nova, que hoje é em Bituba. E em São Francisco, praticamente ninguém é assentado nesse período. Eles vão, nesse período, quando os espanhóis invadem a ilha, é que eles vão para lá. Então, o açoriano ocupa todo o litoral catarinense. Acho que por isso essa importância, né, da cultura açoriana, que agora o Grupo ND aqui está resgatando e querendo contar para as pessoas. Você acha que o catarinense, por exemplo, ainda não tem essa noção, principalmente aqui quem é do litoral, onde tem mais essa cultura açoriana, quer dizer, a vinda, né, deles para cá? Você acha que muita gente ainda desconhece e talvez seria interessante realmente as pessoas terem mais contato com essa cultura? É o tal do açoriano genérico que eu falo. O genérico. Ele coloca as pessoas de modo geral e a gente vê muito... É muito interessante quando vem pessoas dos Açores aqui e eu levo... Tem o Paulo Teves, que era diretor regional das comunidades lá, anterior ao atual, que é o Dr. José Andrade. Eu levei ele no Casarão das Rendeiras de Sambaqui. Sim. E aí eu disse, aqui é o Paulo Teves, é um açoriano, e a rendeira, que já faleceu, dona Anitta, logo falou, eu também sou açoriana. E ele conta isso até hoje, porque de fato as pessoas daqui se colocam como açorianos. Quer dizer, aqui ser açoriano é sinônimo de ser nativo, ser da terra. Né? E agora o que o Grupo ND está fazendo com essa publicidade, né? Essa publicidade disso é fazer com que as pessoas comecem a perceber e comecem a querer saber de que ilha veio.
Para teres uma ideia, o Franklin Cascais, né, o grande pesquisador da cultura, e é uma pessoa que a gente deve muito a essa popularização do açoriano, da cultura açoriana de Santa Catarina, de se dizer açoriano, deve-se muito a ele. Ele, nos anos 40, ele já começa a andar pela ilha e recolher. Ele dizia, eu fiz esse trabalho mesmo de sair recolhendo aquilo que sobrou da cultura açoriana. Ele fala isso com essas palavras. E ele próprio foi a Portugal, foi aos Açores em 1978 ou 79. O professor Nereu do Vale Pereira foi junto com ele. Ah, sim, grande pesquisador. O professor Nereu ainda vive. E os dois foram juntos, a esposa do professor Nereu também foi, e o Frank Cascais foi lá e conheceu a ilha, se sentiu maravilhado, mas não sabia de que ilhas eram. E eu fui descobrir recentemente, eu fui descobrir a origem da família dele. Terceira, mas muito da Vila de Nossa Senhora dos Remédios do Topo, que é na ilha de São Jorge. Então, a grande descendência do Franklin Cascais é da ilha de São Jorge, nos Açores. E ele próprio morreu sem saber disso. Puxa, que pena, hein? Então, era isso. Quer dizer, o grande pesquisador Franklin Cascais, ele próprio não sabia de que ilhas tinha vindo. Isso me lembra quando eu estava lá em 2010, tinha um pesquisador também, eu não vou lembrar agora o nome dele, não sei se era José Teixeira, mas ele trabalha ainda na Universidade de Colômbia. No Canadá, trabalha no Canadá, isso, ele é um professor lá, viaja muito e tal, e quando a gente foi para lá, para os Açores, ele estava lá também, a gente se reuniu, e ele falava com muita paixão, dizendo assim, eu não consigo entender como é que as pessoas nascem, vivem, sem saber de onde elas vieram. Ele dizia que era o fator mais importante da existência humana seria saber a sua origem, né? Você acha também que isso faz de nós, nós termos, por exemplo, a nossa identidade e valorizarmos a nossa própria identidade? É uma coisa, Alexandre, a gente chama de atavismo, né? O sentimento de atavismo é aquilo que tu sente sem saber de onde vem. Né? Então, em 1998 veio o Orfeão Edmundo Machado de Oliveira, que é um coral da Ilha de São Miguel, aqui, e ele se apresentou em Santo Antônio, de Lisboa, o coral lá, e quando eles cantaram Ilhas de Brumas no final, com a música linda, açoriana, o povo de Santo Antônio inteiro chorava junto e sentia como se aquela música fosse deles, sem nunca ter ouvido. Né? Então, essas coisas, pisar na Ilha Terceira e ver a festa do Espírito Santo lá, meu Deus, a gente se sente como se estivesse em casa realmente. Então, realmente uma coisa é uma relação atávica mesmo, quer dizer, e aí é aquilo que quando é só dar o start ele já, nossa, isso é meu, né? É a relação de pertença, né? Isso é uma coisa realmente muito importante. E emociona mesmo, né? A pessoa sente isso. E no mundo que a gente vive hoje, quer dizer, da globalização e tudo mais, as pessoas cada vez mais querem ter aquele lugar de onde ela é mesmo, né? Quer dizer, nada é mais universal do que a minha aldeia, né? Como diz o Fernando Pessoa, o rio que corre em outro lugar não é o rio da minha aldeia, mas o rio que corre na minha aldeia é o meu rio, né? Então é algo, ser da sua aldeia, isso é algo muito, muito... acalenta, né? Faz a gente sentir realmente, a gente tem um lugar no mundo de onde a gente é, né? Tem uma explicação, né, da nossa existência. Eu acho que isso é muito bacana. Sim. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas, Sérgio, eu quero conhecer um pouquinho mais, por exemplo, porque eu acho que você deve ter ido muitas vezes para os Açores, você ainda vai falar para a gente sobre isso, e saber um pouquinho dessas características e um pouco mais do projeto que a NDTV, o Grupo ND como um todo, está abraçando também para que as pessoas em casa possam conhecer melhor essa cultura açoriana. Então não sai daí que o papo aqui vai continuar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olha, eu estou aqui viajando um pouquinho pelas Ilhas dos Açores, Portugal, né, o arquipélago com as 9 Ilhas dos Açores, porque você sabe, o Grupo ND aqui está numa campanha praticamente para a gente conhecer melhor a cultura açoriana, através do projeto Viva Açores, Conhecer é Viver. Conhecer a nossa origem, né? E a gente está num bate-papo muito bacana com o Sérgio Luiz Ferreira, que é o presidente da Casa dos Açores aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Sérgio, a gente estava comentando muito aqui sobre essa questão da vinda, né, dos açorianos para cá, você já contou vários detalhes. Quantas vezes você já foi para lá? Já contou?
Eu fui 8 vezes. 8 vezes? 8 Ainda vezes. foi pouco, né, praticamente, né? Pouco, eu gostaria demais. Gostaria demais. Agora, dessas vezes que você foi, sempre quando você vai, claro, você descobre alguma coisa nova, imagino, né? Você vai lá para ter reuniões, você vai para conhecer, para experimentar mais a culinária. Como é que é? Como é que são as suas visitas eu lá? fui a primeira vez, eu fui para um congresso do Espírito Santo, porque existe lá, né, é muito forte o Espírito Santo, e Florianópolis realizou o primeiro congresso do Espírito Santo em 1999. Olha só. E trouxe gente dos Açores, dos Estados Unidos, do Canadá, e aí o segundo congresso foi em Porto Alegre em 2006. E em 2008, o terceiro congresso foi na Ilha Terceira, nos Açores. Então foi a primeira vez que eu fui em 2008. Olha e só. me encantei com aquilo lá, e é uma coisa fantástica. E cada ilha realmente tem a sua característica. Eu já pisei em 8 das 9 ilhas. Opa, faltou qual? Não, São Jorge. São Jorge. Já tentei 2 vezes, não consegui. É o mesmo? tempo lá não é muito... É verdade. Então, teve uma viagem que eu ia a 6 ilhas, acabei indo só a 3. Não, e não, até 4. legal, e até bacana falar pro pessoal de casa, né, que não conhece, que não tem ainda essa visão, mas de Lisboa, por exemplo, né, do continente europeu até as ilhas, a primeira ilha ali, que é a ilha de São Miguel, dá 1.500 quilômetros mais ou São menos. 2 horas e 20 de viagem. 2 horas é e 20 mais ou longe. menos de avião, né? É longe, É bem longe. no meio do Oceano Atlântico mesmo, Sim. quer dizer, está sujeito ali às tempestades e tal. E são ilhas vulcânicas, né? São ilhas vulcânicas. São Jorge, a ilha de São Jorge, por exemplo, está desde o dia 19 de março com uma crise sismovulcânica. A terra está tremendo, muita gente já saiu da ilha, e eles ficam assim, até aquele pessoal do Cubre Viejo, aquele pessoal das Canárias, onde houve uma erupção agora, ano passado, sim. eles estão lá, inclusive, monitorando também. Então, o tempo inteiro, isso fez com que muita gente migrasse também. Sempre essa questão, o vulcão dos Capelinos foi um vulcão que na Ilha do Faial, em 1957, que ficou mais de um ano em erupção. Exato, a gente mostrou até lá o vulcão E dos isso foi Capelinos. muita gente que foi para o Canadá nessa época. É verdade, é verdade. E é interessante porque, claro, as pessoas lá parece que vivem em constante apreensão, porque, claro, tem um monitoramento sísmico, né, de abalos e tal, mas mesmo assim é uma apreensão, né, porque são ilhas vulcânicas. Eles têm um trabalho fantástico de monitoramento de tudo isso que acontece lá dos vulcões, das erupções e tudo mais. E eles têm sempre a mochilinha pronta, né, se precisar sair da ilha. Já sai logo, né? Para teres uma ideia, agora as festas do Espírito Santo em São Jorge vão poder acontecer, mas os carros têm que estar todos direcionados para Calheta, porque é no município das Velas, né, que está acontecendo, então vai poder ter, mas os carros têm que estar dirigidos para Calheta, que se precisar, olha só, imagina fazendo a festa, opa, vai. Mas vulcão, eles têm essa preocupação. Tem, são muito organizados nesse sentido. Organizados, exatamente. Ninguém pode ser pego desprevenidos. Não. Que eles sempre diziam lá, né? Para não sermos pegos desprevenidos. Exatamente. Que bacana. De todas as ilhas, das 9 ilhas, claro, você não foi ainda em São Jorge, mas das 8 ilhas que você foi, qual que você é mais apaixonado? Tem alguma, assim, que te chama mais atenção? Olha, cada uma tem a sua peculiaridade. Eu creio que a gente se sente mais parecido com a terceira. Certo. A terceira é o povo mais festeiro. Eles dizem que os Açores são 8 ilhas e um parque de diversões. O parque de diversões é a terceira. Eles adoram festa, eles adoram carnaval, São João, Espírito Santo, estouradas a corda. Então, é muita festa. Mas a Ilha das Flores é de uma beleza extraordinária. É mesmo. A Ilha do Corvo é um povo fantástico. O Pico também é muito interessante. Santa Maria parece que a gente está em Santa Catarina. É mesmo? Todas as outras ilhas, elas são diferentes. A Ilha de Santa Maria, como é a ilha mais antiga, ela não tem A Ilha do Pico, por exemplo, é uma ilha negra. Sim. Aquelas pedras negras do vulcão, né? E Santa Maria já é uma ilha mais antiga. Então, ela, diferente das outras ilhas em que as pessoas moram nas freguesias e tem, eles chamam a sua, como é que eles dizem lá? A sua plantação, né? a sua roça lá fora. Na Ilha de Santa Maria, as casas ficam no meio, tu vai andando naqueles vales e a casa está lá no meio, parece que é interior de Santa Catarina. Bem aquelas casinhas no meio lá com o seu jardim, lá longe do vizinho. Então a Ilha de Santa Maria, digamos que morfologicamente é a mais parecida com Santa Catarina, aqueles vales e tudo mais. Então cada ilha tem a sua beleza. A Ilha do Faial é uma ilha belíssima também. Tem aquele São Miguel, tem a Grande Marina. A Marina. Tem São o Peter Miguel Café é uma ilha Sport. belíssima. O Peter Café. Você já foi lá? Sim, claro. Poxa, claro. tem o melhor bolo de chocolate que eu já provei na vida. Que é tipo um brownie, tipo um bolo assim, mas é uma delícia. Aquilo tem as sopas também, os peixes, né? É um lugar fantástico, é um lugar de parada, né, dos navegadores. Quem né? vai ao Faial é impossível não ir ao Peter Café Sport. É extremamente... É tipo como se fosse a Times Square É verdade. de Nova York. É né? verdade. Mais ou menos isso. É. Agora, a Ilha Terceira tem a curiosidade também
da arquitetura que é muito parecida aqui com a nossa, né? E é patrimônio da humanidade, né? A cidade de Angra é tombada como patrimônio histórico da humanidade. Angra do heroísmo, né? Angra do heroísmo. Era quando eles vieram para cá, era só Angra, né? Foi depois das revoluções liberais com o nosso Dom Pedro I, que é o Pedro IV de lá, que ela ganha, né? E ela fica a favor de Dom Pedro contra o Dom Miguel, que era absolutista. Então passa a chamar Angra do Heroísmo depois disso, e a praia, que passa a chamar Praia da Vitória também, a Vitória dos Liberais. Então, e também tem a paisagem da vinha na Ilha do Pico, que também é tombada como patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, a Ilha de São Miguel, que você estava falando agora, é a mais desenvolvida, né? É a maior geograficamente, ela tem 700 e poucos quilômetros quadrados, é maior do que a Ilha de Santa Catarina, quase 2 vezes a Ilha de Santa Catarina, e tem 6 municípios, né, e Ponta Delgada, que é a cidade principal. Os Açores não têm capital, né? Uma coisa muito importante. Os Açores, eles ganham autonomia depois da Revolução, a gente chama de Revolução dos Cravos, que é o 25 de abril. Então começa a ter governo próprio ali. E aí, então, eles sabiamente colocam o presidente do governo na Ilha de São Miguel, o vice-presidente na Ilha Terceira, o bispo está na Terceira, o representante da República, que é representa o presidente da República, está na Terceira, e a Assembleia Legislativa está na Ilha do Faial. Olha que então, bacana. As 3 ilhas que têm cidades, elas têm, fazem a administração pública está nessas 3 cidades. Entendi. Dentro desse projeto nosso aqui do Grupo ND, que a gente vai até o final do ano e até janeiro, né? Tem uma série de reportagens. O nosso repórter Celito Esteves, ele está fazendo um trabalho belíssimo, junto com todo um trabalho aqui com cinegrafistas, com toda a nossa direção. E o bacana disso é que a gente, claro, vai conhecer várias facetas, né, dessa cultura toda, mas dentro desse trabalho, que toda semana praticamente a gente vai mostrar, né, essas reportagens e tal, teve uma questão recente que eu achei muito bacana, que ainda existe um trabalho dos Açores aqui, que parece que vocês prestam ainda muito atenção naquilo que acontece. Quer dizer, eles, né? Eu estou dizendo vocês, mas como se você fosse já açoriano, mas enfim, é um descendente. Por exemplo, aqui quando o pessoal teve dos Açores, no dia do lançamento do projeto Viva Açores, aqui do Grupo ND, trouxeram também uma coroa para uma igreja que era a única que ainda não tinha aqui em Florianópolis, né? Me conta um pouquinho disso. É interessante, o governo dos Açores já doou 6 coroas para festas de Santa Catarina. E a Associação dos Municípios do Pico doou para uma. Então, a Associação do Município do Pico doou para Lagoa, depois o governo dos Açores doou para Barra da Lagoa, Rio Vermelho, São José, Camboriú, Monte Verde e agora para a Prainha. Então, a Prainha não tinha coroa, é uma festa que surgiu no final do século XX e eles tinham muito desejo de ter uma coroa. A Casa dos Açores tem uma coroa e a gente sempre prestava para eles. Mas é aquela coisa, a gente sempre quer ter... Eles sempre tomavam emprestado. É sempre emprestado. E eles sempre desejaram ter isso. Então, o Paulo e a Osmarina Vilalva, que são da Casa dos Açores e são artesãos, são ceramistas e sempre muito ligados àquela festa, pedi, puxa, quem sabe, será que não ganharam a coroa? Digo, me faz uma carta que eu vou levar para o Dr. José Manuel Bolieiro, pedindo essa. Foi em outubro já que eu levei essa carta. E o Dr. José Andrade, entreguei a carta do Dr. José Andrade, olha só, doutor, essa festa, gostaria muito de ter uma coroa. E aí, quando eles vêm aqui para o lançamento, eles aproveitam para trazer a coroa. E foi muito bonito, tu estavas lá. Eu estava lá. E te lembras, não sei se reparaste, que depois de terminada a cerimônia, as pessoas iam lá em grupos de 4, 5 e tiravam fotos com a coroa. Aquilo, para mim, foi a maior demonstração de quanto foi importante aquele presente, porque as pessoas acarinhavam aquela coroa como se fosse, né, muito emocionadas, um grande presente que receberam. Então, como se fossem abençoados, né? É verdade. A coroa do Espírito Santo, e uma coisa muito interessante, a coroa do Espírito Santo, lá ela tem um significado central na festa. Aqui, como muitas festas nunca tiveram coroa, existem comunidades que fazem festas desde há muito tempo e nunca tiveram sua coroa. E eles se apegaram muito na bandeira. Nós aqui temos muita devoção à bandeira do divino, enquanto lá é mais a devoção à coroa. Por que a coroa lá é tão importante assim? Eu creio que porque, como lá tinha coroa, então ela é o símbolo do Espírito Santo. Aqui, todo mundo sempre desejava ter a sua coroa. Mas o símbolo do rei também? Mas já que não tinha, né, a ideia a coroa é a rainha Santa Isabel que doa a coroa para uma pessoa do povo usar. Né? Então, é a coroa que é dada ao povo. Então, a festa do Espírito Santo lá, eles dizem que é a festa do povo. O Senhor Santo Espírito é do povo.
Então é muito interessante lá. A igreja, a hierarquia lá, não consegue dominar a festa, não. É uma festa realmente que vem do feita povo. pelo povo. E essa festa do divino, assim como é lá nos Açores, ela se repete em vários países onde os açorianos Onde estão? tem açoriano no mundo tem festa do Espírito Santo. Tem festa do divino. Então, para teres uma ideia, a Califórnia, eu fui ao Congresso do Espírito Santo, o quarto, que foi na Califórnia em 2010, precisas ver os desfiles, San Diego, Los Angeles, toda aquela região ali, tudo tem festa do Espírito Santo, tudo feito pelos açorianos. Então é uma coisa fantástica. No Canadá, em qualquer lugar onde eles estão, tem festa do Espírito Santo. E é verdade que o açoriano, ele é danado para aparecer em tudo quanto é lugar do mundo? Porque ele é aventureiro, é isso, ele tem essa fama, né? Para teres uma ideia, existe um tal de Joy Silva, que é o cara, se eu não me engano, é lá... Vancouver, no Canadá. Ele foi o primeiro português, chegou lá, casou com a Índia e tem uma descendência imensa. Então, de fato, o açoriano. Eles estão no Havaí, eles foram para o Havaí. Nas ilhas do Havaí, é verdade. Eu acho que é o ukulele. O ukulele é de origem da guitarra portuguesa, que eles levaram para lá. Não sabia, então, levaram para lá a cultura também e já se estabeleceu. Inclusive com os festas do Espírito Santo também lá. Também tem lá. É uma coisa fantástica, eles andaram pelo mundo inteiro. O que você acha mais importante que nós aqui do Grupo ND não podemos deixar de mostrar nessa série de reportagens que a gente vai mostrar ainda até o final do ano, até janeiro do ano que vem, sobre os Açores? O que o catarinense aqui precisa saber realmente? Eu acho que o Grupo ND, o Dr. Petrelli falou isso ainda no lançamento, né? A gente quer mostrar os Açores da atualidade. Isso é muito importante, que parece assim, para teres uma ideia, em 1948, o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina fez o primeiro Congresso Catarinense de História, alusivo aos 200 anos de chegada dos açorianos aqui. Não tinha um açoriano no evento, tinha um português de Coimbra, o professor Manuel de Paiva Boléu. Os Açores pareciam que era algo muito distante. Então, esse estreitamento de relações vai fazer com que as pessoas percebam os Açores da atualidade e que é um lugar em que o turismo, não esse turismo de massa, mas o turismo de aventura, turismo de natureza, é extremamente... Então, Santa Catarina e os Açores são muito parecidos. E eu creio que há muito de um lado ao outro. A questão da tecnologia lá, existe lá o Nonagon, que é na ilha de São Miguel, também na Ilha Terceira, existem polos de tecnologia como nós temos aqui em Florianópolis. Então, eu acho que há muito... A questão da oceanografia lá. Então, a Universidade dos Açores tem uma pesquisa. Os Açores, por causa dos Açores, a Europa tem os Açores é a maior parte do território marítimo da Europa. E é uma zona fantástica, com atum, com todo... Imagina muito atum e tudo mais a grandiosidade e a riqueza de conhecimento que tem, né? Dentro dessa questão até dos mares mesmo, do Mar do Norte. Então, eu acho que a cultura é muito forte, mas vê essa questão da tecnologia, do turismo, da natureza, que é muito forte dos Açores da atualidade. Inclusive, hoje tem muita gente do norte da Europa morando nos Açores, porque realmente é um lugar maravilhoso para você viver. Então, 10 anos atrás, 12 anos atrás, havia aquela preocupação de que o pessoal estava saindo dos Açores em busca... do continente, de cidades mais desenvolvidas e tal. Isso terminou um pouco? Como é que está essa questão? Ainda a população dos Açores, o último censo, o único município que cresceu foi Madalena da Ilha do Pico, todos os outros decresceram. Então ainda é um problema, quer dizer, vai indo gente para lá, mas não na mesma quantidade dos que saem. E isso ainda é um problema para os Açores, sim. Entendi. Essa questão de o pessoal querer saber o que tem lá fora. Né? Era preocupação até do professor lá da Universidade de Coimbra. Ainda tem isso. Forte isso. O que você achou dessa ideia, né, de a gente realmente resgatar toda essa cultura açoriana para a gente trazer para cá e também tentar entender um pouco mais como é que está os Açores hoje? Eu acho que é um trabalho fantástico e que vai fazer com que, nós deixemos de ser açorianos genéricos. Sim. Comecemos a ter mais o pé naquela ilha, naquele lugar, né? Ainda essa semana estava assistindo um programa lá que é Histórias da Terra e da Gente, com Vasco Pernes e Rui Machado, que são da RTP, Açores, e ele estava entrevistando um senhor, José Enes, da Ilha de São Jorge, com 101 anos. Opa! E ele estava extremamente lúcido, e ele fazendo balaio, ele chamando, essa aqui é o balaio, a balainha, e ele dizendo os cestos que ele chama de balaio. Eu ainda mandei uma mensagem, Vasco, nós chamamos de balaio e balaia aqui, apesar que vocês hoje já chamam de cesto. Então, são muitas conexões assim que realmente são muito interessantes de se perceber, e como eu digo, a gente se sente em casa lá.
Que bacana. E quando eles vêm para cá, e a maioria dos açorianos que vêm para cá, isso é muito interessante, eu acredito que isso indo para lá também, eles não têm noção. Cada um que vem aqui, cada açoriano que vem aqui, ele fica deslumbrado. Ele não sabe que os Açores são tão festejados, tão desejados como são aqui em Santa Catarina. É verdade. Que bacana. Olha, a gente poderia passar horas aqui conversando sobre os Açores, até a questão da renda de bilro, que disseram, né, que lá já não tinha tanto, aqui eles começaram a resgatar essa cultura, né? Isso foi muito interessante. Em 2014, duas rendeiras daqui foram para lá ensinar renda de birro na ilha de São Miguel. Porque ainda tinha os birros, as almofadas, os piques, mas ninguém mais sabia fazer. Olha lá só, que tinha realmente acabou coisa de 40, 50 anos atrás. E agora nossas rendeiras daqui foram lá ensinar. Eu vi isso em vitrine, na Ilha Terceira, vitrine com tudo da renda de birro, mas ninguém sabia fazer. Que loucura. A gente precisou ir lá ensinar nossas rendeiras. Quer dizer, herdamos essa cultura e fomos lá para reintroduzir. Muito bacana. E o pessoal daqui deve ter achado o máximo, né? Isso. Foi muito bom. Imagino. Sérgio Luiz Ferreira, quero te agradecer muito pela tua presença aqui. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo junto à Casa dos Açores. Não é à toa que você também está dentro desse projeto, né? Do Conhecer é Viver, Viva Açores. E se você tivesse que descrever ou dar uma mensagem final sobre o que é ser açoriano, o que você diria? Eu creio que até hoje nos Açores, e é a marca nossa aqui, é a hospitalidade e a solidariedade. O açoriano, ele é um povo extremamente hospitaleiro. Eu me lembro aqui, quando eu era criança, as pessoas saíam da sua cama para dar para visita. Né? Isso é muito nosso e é muito dos Açores, a hospitalidade e a solidariedade. Então, a partilha, né? A Festa do Espírito Santo é a festa da partilha. Então, eu acho que nós temos nós tínhamos o Agostinho da Silva, um filósofo português que viveu aqui também em Florianópolis. Ele dizia que a grande lição que os açorianos têm a dar ao mundo é exatamente essa ideia do Espírito Santo, que é a da solidariedade, da partilha e da hospitalidade. Acho que isso é o que nós temos de melhor. Maravilha. A gente vai ver muito ainda mais pela frente ao longo de toda a nossa programação da NDTV, no ND+, e também no nosso jornal ND, para você conhecer mais dessa cultura açoriana. Sérgio, muito obrigado, hein? Mais uma vez, ótima noite para você, bom trabalho também frente aí à Casa dos Açores, e a gente se encontra, claro, na quarta-feira que vem aqui no nosso Conexão ND. Tchau, tchau.